Na Terra Mar você encontra todos os produtos para a sua piscina e toda a linha de ventilador nacionais. Cloro balde 10 quilos, R$149. Ventilador tufão, R$209. Bomba d'água meio cavalo, R$139. Aparador de grama 1000 watts, R$209. Bomba sapo, R$169. Terra Mar Fórum, 2723-1674. E Terra Mar Tuf, 3025-2535 e 999-35-5888. Com estacionamento próprio, na Avenida 28 de Março, 513, Terra Mar Tuf. São 8h03. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E conversando aqui com o Sérgio, com o Arnaldo e com o Fernando, nós temos que agradecer a toda a imprensa de Campos, não é isso, Sérgio? Porque houve um imã que foi criado, né? E todos se aproximaram, todos foram atraídos por esse imã espontaneamente. É coisa esquisita, né? E o imã atraía espontaneamente, mas parecia isso, né? E todas as mídias aceitaram a proposta e estão cobrindo de forma completa. Eu queria que vocês falassem isso, você, Fernando. Inclusive, Marco Antônio, eu quero fazer aqui esse registro e agradecimento a toda a imprensa. Todas as televisões, blogs, portais, né? Em especial também o Grupo Folha, que foi, além de ter dado aquela primeira sacudida em todos, o start, né? E o apoio, inclusive seu, que estará conosco hoje às 17 horas aqui no Calçadão, Marco Antônio, né? O Claudinho, que já chegou aqui no estúdio também, bom dia. E também mais as pessoas. Cláudio vai lá cantar Caneta Azul. Pode ir também. Ô, Marco, brincadeira. Marco, que seja Caneta Azul, que assine a garantia dos royalties. Pode cantar umas 3 vezes lá, claro. Pode. E agradecer Caneta também, Azul. Marco, ao Sérgio, ao Weiner e as pessoas que não são instituições, mas que estão no movimento para colaborar. Ninguém está recebendo absolutamente nada. É verdade. Como você disse, é um imã que acabou nos juntando em torno desse objetivo único. Juntou os políticos, que em certos momentos são adversários, mas quando fechou a porta para discutir como ia ser feito esse movimento, ali estamos discutindo esta pauta. Lá fora é outra coisa, podem competir, enfim, exatamente. Mas aqui neste movimento é uma pauta única que nós vamos reunir. Inclusive, Fernanda, aí já é uma coisa minha, eu espero que o público tenha uma adesão grande, essa mesma imantação, e que entenda que nesse momento esse assunto, essa luta, nada tem a ver, por exemplo, com a divisão que o país está. Nada tem a ver com lulismo, petismo, bolsonarismo. Isso é fora, isso é outra coisa. Não tem a ver, Marco, com paixões políticas. Tem a ver com declaração de amor ao Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. As pessoas precisam estar hoje no Calçadão às 17 horas. Você definiu da melhor forma, que eu não consegui. Declarar o seu amor ao Estado do Rio, declarar o seu amor ao emprego que a sua família tem, à saúde que ela tem acesso, a presença de policiamento nas ruas, nada disso, só aposentadoria para o servidor público. Eu estou falando isso de forma bastante clara, estou falando isso para as pessoas entenderem. Nós vamos perder as condições de sobrevivência. Não é a cidade de Campos ou a cidade de Macaé. Não são as cidades produtoras, são todas as cidades do estado do Rio de Janeiro. É um movimento, como o Nando falou, que tem a participação de todas as rádios, todos os portais. O Marco Antônio, muito gentilmente, cedeu a voz dele para que a gente pudesse fazer as chamadas de TV e rádio. Vai estar com a gente mais tarde, mas não é isso, Nando. Todos os portais, Campos 24 Horas, o Rural, Folha da Manhã, TV Record, Inter TV, Band FM, Rádio Educativo, Folha FM, todas, sabe, Arnaldo? Todas envolvidas nesse processo. E elas estão chamando as pessoas para estarem lá, porque elas precisam saber
que vai acontecer com a cidade caso a alteração passe no STF, o que a gente não acredita que possa acontecer. Como o Arnaldo disse, eu acredito numa prorrogação. O município tem apoiado, os deputados federais estão participando do processo, os deputados estaduais foram convidados, não há nenhum tipo de conotação política dessa ou daquela corrente, a única corrente é a defesa do Estado do Rio de Janeiro. E isso, o Nando, pela Firjan, a Firjan é uma instituição que tem feito um trabalho muito forte na defesa da integração do Estado do Rio de Janeiro pelo desenvolvimento econômico. Isso é uma coisa que não termina no dia de hoje, Arnaldo, e não termina com certeza, seja lá qual for o comportamento do STF. Isso vai criar uma matriz, vai criar até mesmo um ensaio de união que vai ser muito importante para a gente na definição do futuro do Estado do Rio de Janeiro no que tange ao desenvolvimento econômico. Eu sou jornalista econômico, sou cria dessa casa. Meu primeiro emprego foi aqui como estagiário. Tive a honra de trabalhar aqui vários anos. E o que eu aprendi me inspirou na minha carreira. Eu tenho uma empresa que discute desenvolvimento econômico, é o Fator Econômico. Já tive a honra de estar aqui falando de eventos que realizei dentro desse aspecto. Saúde econômica, vitalidade econômica é garantia de justiça social, Nando. Não há como as cidades oferecerem nenhum tipo de ambiente saudável para os seus cidadãos se eles não tiverem a economia de uma forma tranquila e estável. Nós estamos vendo isso, Arnaldo, com o país. Sim. O país entrou num processo muito grave de degradação econômica e agora, entre trancos e barrancos, entre uma crise e outra que se gera, estava ouvindo você falar mais cedo sobre isso, alguma dessas crises de natureza totalmente desnecessária. Acho que o próprio presidente aponta para isso no momento que ele corrige os possíveis exageros, vamos chamar dessa forma, mas o país começa de uma forma lenta a se recuperar, porque não existe uma forma de você produzir resultado para a sociedade se a economia não estiver estabilizada. O Nando, na sua empresa, não consegue gerar empregos se ele não tiver um ambiente favorável de negócio, que é uma expressão muito comum que se aplica hoje no meio econômico. Mas esse ambiente favorável é a regularidade, é a estabilidade, é a segurança. E o que estabelece segurança é marco legal. É você saber que você tem ambiente que gere confiança porque há respeito a marco legal. E o que a sociedade quer é respeito ao marco legal da garantia dos royalties. Você falava, que existe juízes mais garantistas, juízes menos garantistas, ministros mais garantistas, menos garantistas. É importante que se entenda que garantir é respeitar. Sim, claro, sim. Está estabelecido. Como Ulisses disse, vou guardar sua frase sua frase que me fez procurar o discurso dele hoje aqui. Você pode fazer de tudo. Você pode achar que é ruim, trocando em outras palavras. Pode achar que é ruim, pode achar que não devia ser assim, mas tudo bem, respeite. Exato. Tinha aquela outra que não tem dono, assim, porque é uma frase que passa, atravessa o tempo, assim, sou absolutamente contrário ao seu pensamento, mas defendo até a morte o seu direito de pensar dessa forma. Sim. De expressá-lo, né? E de expressar. Esse é o grande desafio, acho, para os próximos tempos. Enfim. Mas nessa questão da liminar, para a gente ampliar aqui nosso debate, vocês não acham que, politicamente, o Estado do Rio de Janeiro meio que se ancorou na liminar da ministra Carmen Lúcia de 2013 e deixou de buscar alternativas, até mesmo junto ao parlamento, de tentar reverter essa questão, de tentar fazer uma emenda constitucional que fosse? A bancada fluminense não era muito fragmentada a ponto de não se articular nesse sentido, de tentar uma alternativa de reverter o que foi aprovado pelo Congresso? Esse é um ponto que o Cunha falou. Estamos conseguindo unir a bancada. Nós não temos essa tradição de grande união de bancada e de políticos. Um é inimigo do outro e não se junta quando tem de lutar por um objetivo comum. E nós precisamos inaugurar essas práticas, porque isso é muito saudável. De fato, depois da liminar, nós
arrefecemos, deixamos passar, mas é bom que está aí para ser votado e a gente está conseguindo essa união. É aquela sensação de procrastinação. Não, isso aí um dia, depois a gente resolve, depois resolve, vai. Aí de repente, rapaz, está aqui, tá na cara do gol. Verdade. Por isso o aspecto que o Nando, Marcelo Mérida, presidente da Federação da CDL do Estado do Rio, Orlando, presidente da CDL, o Leonardo, presidente da SIC, um aspecto que tem se discutido muito, Arnaldo, de que essa mobilização hoje é um ato público, 17 horas no calçadão, toda a população de Campos convidada para estar lá, para defender o seu direito à educação, seu direito à segurança, seu direito à saúde. É que esta mobilização, que tem um ato público hoje, deva permanecer, deva continuar. A liminar foi obtida em 2013. O Estado do Rio entrou numa espiral de euforia e depois num declínio. Sim. A euforia veio a Olimpíada, aí a gente podia... Primeiro Copa do Mundo, depois a Copa Olimpíada. do Mundo, a gente podia fazer tudo, o Estado do Rio era vitrine... Estamos como se não houvesse amanhã. O Estado do Rio era vitrine do Brasil, Sérgio Cabral, Pezão, aí depois veio o declínio, que a gente sabe, né, que se deu de forma... Né? Chegou a conta, se deu de forma econômica e se deu com uma crise política institucional, com o afastamento dos gestores, dos governantes. Isso impactou demais a capacidade de mobilização do próprio Estado. Exato. Então, eu acho que o Nando está certo. A gente relaxou, mas depois também perdeu as condições. Teria, acho que um intervalo de 2 anos para fazer isso de forma eficaz, de forma eficiente. Me parece, pelo posicionamento do Witzel, que ele está atento a esse risco, que não quer repetir os erros do passado. Ele chamou os prefeitos, chamou os deputados federais, chamou os deputados estaduais. Num primeiro momento, se vazou a notícia da prorrogação. Aquilo, de uma certa forma, foi prematuro. E ele disse assim, não, peraí, deixa eu explicar para vocês que a gente vai conduzir isso. O Nando está aqui, a gente tem uma expectativa de, independente do ato de hoje até 20 de novembro, o setor produtivo estar com o governador Witzel, há pessoas fazendo essa ponte em diferentes níveis, as entidades, por um lado, assinam um pedido de audiência, os interlocutores políticos buscam a formação e a constituição dessa agenda, e a gente quer justamente dizer a SIC, a CDL, a FCDL, a FIRJAN, que as entidades querem justamente mostrar ao governador de que ele não está nesse processo de forma isolada. Se ele deseja justamente a integração e unidade, a sociedade civil organizada, a população, as cidades vão estar dentro desse contexto. Quando a gente fala das cidades, eu quero registrar aqui o papel do Vinícius, que é o presidente da Codenc, que se organiza para trazer os municípios do consórcio Norte, Noroeste, Fluminense, para estar presente nesse ato público de hoje, que é às 5 da tarde, no Calçadão. A gente tem um município nos apoiando de forma bastante clara nesse sentido, e o Vinícius faz parte dessa conjuntura. Então, a gente vai mostrar, e o Nando pediu ao Eduardo Eugênio, que é o presidente da FIRJAN, o Marcelo Mérida, como presidente da Federação da CDL, pediu, o deputado federal Vladimir pediu, o deputado estadual Bruno Daori solicitou. Segundo o chefe de gabinete do Witzel, tem uma mesa com não sei quantos pedidos de agenda do Witzel para o mesmo contexto, uma reunião da sociedade civil do Estado do Rio de Janeiro para oferecer a ele a informação de que as cidades, as empresas, os segmentos produtivos estão unidos para a defesa dos royalties. Todos os deputados estaduais também da nossa região estão, de Macaé, inclusive, já que estamos citando a Associação Comercial de Macaé, o Conventions Bureau, enfim, toda a sociedade de Macaé também está mobilizada nesse sentido. Alguns devem participar aqui em Campos. Já um vereador de Macaé, Maxwell Vaz, já esteve conosco também na região, muito preocupado com essa situação. Os municípios vizinhos estão atentos a isso. É claro que a mobilização não é fácil de fazer, tem as distâncias e tal. Esse não é um protesto em que a gente aluga ônibus e sai
trazendo pessoas. Isso as pessoas têm que entender o que está acontecendo para estar lá às 5 horas hoje no Calçadão, dizendo, eu sei o que está acontecendo, estou aqui porque defendo o meu município e o meu estado. Então isso é que é e importante. em última análise defendo a minha família. Sim, claro. Né? Porque tem que entender assim também. Claro, consequência, né? De acordo com o que você falou, tem uma coisa que me bate na cabeça. Segundo a nomenclatura dos políticos, de uma maneira geral, e a gente conhece muito bem, né? Aquela famosa... Isso estava num livro do Stanislau Ponte Preta, chamado FEBEAPA, Festival de Besteira que Assola o País, em que ele, nos anos 60, mais atual do que aquilo é impossível. Tem os 3 livros, eu tenho um que é a junção dos 3. Sensacional. Isso é histórico. É histórico, é histórico. Meu xará. Hã? Meu xará, Sérgio Porto. Sérgio Porto, que aliás, como cronista também, como Sérgio Porto, era genial. Genial. Eu vejo muito meu pai próximo dele com estilo leve, humorístico. Com humor fino, mas que, por ser fino, ele... Cirúrgico. E o Sérgio Porto disse o seguinte: definição de negociata. É todo bom negócio da qual você não faz parte. Político pensa assim, né? Ele não faz parte, aí ele fica honesto de repente. Isso é um absurdo, isso é uma negociata. Eu espero que, e eu não estou aqui, não votei no Witzel, mas eu espero que esse movimento dele não seja visto também por outros políticos. Não, a gente não pode apoiar muito, porque se ele conseguir o objetivo, vai ser uma escada para o futuro que ele quer como presidente, né? Como disse o Bolsonaro. Mas se não conseguir, vai ser um poço para se enterrar? Então é isso? Mas infelizmente, às vezes, o conflito de viés político leva a esse tipo de coisa. Eu não vou apoiar, porque se apoiar, o cara vai se fortalecer. Foi aquele discurso do Paulinho da Força, que por azar dele foi gravado, e disse, a gente não pode deixar essa reforma da Previdência dar certo, porque se der certo, o Bolsonaro vai se eleger quantas vezes ele quiser. Ele pode pensar assim, ele só não pode falar. Se falar, vai contra ele. Né? Eu preciso fazer uma observação, Marco Antônio. É que a classe política, de uma certa forma, pela pressão da sociedade, amadureceu muito. Não há dúvida. E os jovens políticos... Não há dúvida. E rede social tem uma parcela muito grande disso. Então, o que a gente espera hoje é que o João Peixoto, deputado estadual de Campos, esteja lá às 17 horas. Que o Gil Viana, uma pessoa que é o meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito, esteja presente lá às 17 horas. O Rodrigo Bacelar esteja presente lá às 17 horas. O Felipe Laterce, que é deputado federal, o Felício, vai estar lá. O Vladimir Garotinho, que é outro deputado federal da região, vai estar lá. O prefeito de Campos, Rafael Diniz, vai estar lá. Os vereadores estarão lá, porque esta luta, ela não é passível de você admitir derrota, porque não é uma derrota de um ou de outro, é uma derrota de todos, e não se faz nenhum tipo de processo político sob terra arrasada. Então não interessaria nem ao presidente, eu imagino, o Jair, o Estado do Rio como terra arrasada num possível enfrentamento com o Witzel. Besteira, não interessa, porque ele sabe que ele não teria sobre o que defender. Ele não haveria uma forma lúcida de você defender qualquer tipo de posição, ainda mais sendo o presidente oriundo do Estado do Rio de Janeiro. Exatamente. O filho dele, senador pelo Estado do Rio de Janeiro. Presidente da Câmara. O presidente da Câmara do Estado do Rio de Janeiro. Um dos filhos assim, mais combativos dele na rede social, vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Então, isso é inadmissível. Isso pode ficar no terreno da, paixãozinha política que você está tomando um cafezinho, discute com um ou com o outro. Mas, na prática, isso não prospera, porque o próprio presidente é do Estado do Rio de Janeiro e tem laços que são, assim,
permanentes. Acho que todos os filhos dele nasceram no Rio. Ele não nasceu, mas... Sem informar. Eu também não sei, mas de fato, mora no estado do Rio de Janeiro. Pela forma de falar, viveram muita, a parte grande da vida, porque todos têm aquele sotaque bem carioca. Então... O que as pessoas precisam entender é que está sendo discutida a vida delas. Se elas conseguem ter acesso à segurança pública, é porque o Estado do Rio oferece a segurança pública. Se o professor, se o servidor público do Estado recebe aposentadoria, porque 70% dessas aposentadorias são pagas com recursos que são legítimos dos royalties do petróleo. Se a cidade de Itapiruna, que não é produtora de petróleo, recebe um benefício do Estado numa obra de ligação de escoamento de produção, numa quadra esportiva, é porque, mesmo não sendo produtora de petróleo, o Estado do Rio, saneado, com força, vitalidade econômica, conseguiu atender aquela cidade. As cidades produtoras, com todas as suas dificuldades, porque o barril do petróleo caiu de preço, porque houve variação do dólar, porque a produção de petróleo diminuiu e impactou o repasse das receitas. Não importa, mas ainda assim, se tirar isto tudo, como muito bem observou o presidente da Feijão, o Fernando, as cidades elas vão morrer, as cidades produtoras, porque elas não têm recurso próprio suficiente para as suas gestões. E é preciso dizer que não tem, porque, em função do petróleo, as cidades cresceram muito, as pressões sobre as cidades cresceram muito. A mesma nota técnica da Feijão indica que Macaé cresceu 30%, que Campos cresceu 25% em número de habitantes. Isso é uma matriz de gestão que é delicada, que é complicado. E Fernando, quando esse movimento todo do petróleo incentivou o crescimento, naquele momento do crescimento, causou problemas sociais. Exatamente. E agora, quando cai, os problemas são piores ainda. Muito piores. Muito piores. Exatamente. Né? Rio das Ostras, o Cunha estava falando aqui, triplicou de tamanho. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas eu tive a oportunidade de ver cidades fantasmas. Sim. Você já teve a oportunidade de ver uma cidade fantasma? Olha, se você tiver a oportunidade de ir a Detroit, o downtown de Detroit, o centro da cidade de Detroit, como se fosse o centrão mesmo, né? Como ali no Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco, acabou. É uma cidade fantasma, com a queda da indústria automobilística americana por causa da invasão dos carros japoneses. Acabou, não existe. Tem várias cidades nos Estados Unidos. De filme só. É verdade. Eu não fui. Exatamente. Eles até fizeram coisas que são cenários só, porque ali eles estão usando para filmar, para fazer as coisas, como você falou. É incrível. E o Cunha falou, Marco Antônio, uma coisa importante também, que a geração política, esses mais novos, estão mais amadurecidos. E uma prova é esse movimento, que todos estão juntos, e a gente aqui convoca todos mesmo para estarem hoje às 5 horas lá, às 17 horas, 5 horas da tarde no Calçadão, porque isso demonstra um nível de maturidade realmente deles. E todos estão lá, de facções contrárias. Isso é muito importante. E essa questão do crescimento, Marco Antônio, esse mapeamento que a Firjan fez, essas cidades nos últimos 18 anos, 20 anos, dobraram de tamanho. Macaé quase dobrou de tamanho. Rio das Ostras, como eu falei, triplicou de tamanho. Maricá também quase dobrou. Sem a estrutura ideal. E mais, o petróleo é uma atividade cíclica. Quando ela está em período de baixa, que foi o caso recente, ela gera desemprego. Nessa última crise, foram 400 mil empregos no estado do Rio. Perfeito. Essas pessoas não vão mudar para outro lugar. Exatamente. Vão continuar nos municípios em que eles estão vivendo, demandando escola, saúde, segurança, tudo. E é preciso muitos saem das escolas particulares e vão para a escola. É preciso desmistificar isso, porque as pessoas falam assim, royalties é dinheiro que as cidades recebem demais. Olha só, royalties não é dinheiro que as cidades recebem demais. Algumas cidades recebem até de menos e reclamam, buscam revisão, buscam reenquadramento. Royalties é indenização. Você tem uma atividade que é extremamente impactante, que é a atividade da produção de petróleo,
ela é a extração de um minério que gera necessidade de pagamento de royalties, e isso é para mitigar, o bispo Dom Roberto falou isso na reunião que teve, ele falou de uma clareza, gente, essa indenização é de caráter mitigatório e de justiça social. Não é a favor. O impacto, talvez o impacto seja bem maior do que a indenização propriamente dita, porque quando houver o descomissionamento, quando houver a desmobilização, como o Nando observou, aonde vão estar essas pessoas? Nas cidades. E é impressionante que as pessoas não discutem, Marco Antônio, o royalties sobre o minério de Brumadinho. O que seria Brumadinho se ele não tivesse a capacidade de se recuperar, porque tem um ambiente que permita isso? Tem os royalties que permitem isso, tem as indenizações ambientais que permitem isso. O que seria de Mariana na mesma condição? Araxá, nióbio, água mineral. Sim, ninguém discute isso. Não se discute porque talvez, aí o Arnaldo esteja certo, talvez a gente tenha perdido a oportunidade mas isso é outra coisa. De promover um amplo debate nacional a respeito disso. Mas não importa, como o Nando falou, não se trata do que passou. Se trata do presente imediato e do nosso futuro. Esse é o momento da gente fazer isso. Eu vejo, Cunha, que o Estado do Rio, pelo que a gente lê, né, na verdade, desde que a capital deixou de ser o Rio de Janeiro, é o melhor momento político favorável ao Rio, como por pontos que você mesmo colocou. Presidente da Câmara, presidente da República com ambiente eleitoral, com todo o seu reduto eleitoral no Rio de Janeiro, se construiu a partir daí. Um parlamento com 46 deputados que não ficam brigando a todo momento, que era uma coisa que a gente via muito no parlamento fluminense, cada um, a esquerda puxava para um lado, a direita puxava para o outro, ninguém se entendia numa pauta em comum. O Nando falava de amadurecimento, desculpa te cortar, mas só para inserir esse elemento na nossa conversa, olha o que aconteceu com a UF. Eu ia falar agora, a emenda da UF. Deputado do campo ideológico do pensamento mais à direita, deputado do campo ideológico de centro, deputado do campo ideológico da esquerda, não importa, gente, o prédio está aqui, é uma universidade pública federal, você precisava fazer alguma coisa. Então eu vejo um amadurecimento nessa linha. Exato. Eu justamente puxar esse fato. Então a gente vive um momento muito favorável no campo político, nesse ambiente federal. Acho que se a sociedade também não mostrar a sua parte, não comparecer hoje às 5 horas, enfraquece até mesmo esse movimento. Por isso é muito importante a gente reforçar o horário, reforçar para todo mundo sair de casa e participar. 5 horas da tarde. É até bom você falar isso, porque há uma espécie de unidade nesse momento que é bacana, que nos leva a crer que as pessoas estão entendendo o que a gente está falando aqui. A SIC, a CDL e a Carjopa, que são entidades assim bastante irmãs na defesa do comércio, e principalmente aqui do comércio do centro, aonde o evento vai acontecer hoje, 5 horas da tarde. Só um detalhe, exatamente aonde no calçadão? Naquela ruazinha lateral da catedral ali. Sim. Aquela ruazinha ali, lateral da catedral. Esperamos que ocupe o calçadão inteiro, por qualquer lado que você entre. As pessoas falam que é o Boulevard Francisco de Paula Carneiro. Para a gente simplificar e não gerar nenhum ruído na comunicação, o calçadão ali do lado da catedral. As entidades, sabe, Marco Antônio, elas vão sair hoje, os dirigentes das entidades, batendo nas lojas e chamando as pessoas, porque elas pactuaram fechar o comércio mais cedo. Gente, quem está ouvindo hoje a Folha FM, preste atenção, faça suas compras no comércio até 10 para as 5. Quando for 5 horas da tarde, saia da loja onde você estiver e vá para o calçadão, participar da defesa da vida da sua família, participar da defesa do Estado do Rio de Janeiro. É importante isso. Os diretores lá da SIC, da CDL, da Carjopa, sabe, Arnaldo, eles vão sair carregando as pessoas, os lojistas, comerciários, todos para esse ato público lá às 5 da tarde. Bom. É isso aí, nós temos que nos acostumar a isso, né? A nos manifestar publicamente, inclusive. Isso é um exercício muito saudável que todos nós temos de aprender a fazer. Verdade. E essa convocação que as entidades estão fazendo também passa de um pelo outro, nas redes sociais. Estamos fazendo uma convocação também dos nossos funcionários. Enfim, é que todos vejam a necessidade de garantir o futuro imediato, nosso futuro imediato. É isso que nós estamos falando agora. Até porque quando a gente fala em futuro, né, parece que é uma coisa muito distante, como o Fernando colocou aqui mais cedo. A gente já sofre os impactos da queda da produção. E a projeção da Firjan, a nota técnica, é de
30 bi para municípios produtores em 4 anos. A gente não está falando de uma coisa a longo prazo, não. Não. Dia 21 já é um risco. O Nando pode E falar 25 para o Estado, 25 bilhões para o O Estado. Nando pode falar disso muito bem, que eu já reli a nota técnica da Feijão. É muito impactante porque são 70 bilhões de perda imediata para o Estado, sendo que 19 bilhões os municípios teriam que devolver. Considerando que o município não tem como devolver, seria compensado na forma do que ele receberia, que já seria pouco, ou seja, ele não vai receber nada. Ele teria que devolver. Mas por que ele teria que devolver? Porque como se trata de uma liminar, e ela sustou o efeito da aplicação da lei em 2013, de 2013 até o momento que a liminar for mantida ou derrubada, foram repassados recursos que são ou devidos ou indevidos. Se for considerado indevido, esses recursos têm que ser devolvidos. Não se trata de retroatividade, não. Não. Você explicou agora eu não muito bem. acredito que votem porque a nisso, gente mas tem se falado, votar, a gente tem falado aqui, é retroativo, não tem nada a ver com retroatividade. Não. A lei foi promulgada lá. E esses recursos são indevidos. Nesse período. Você usou indevidamente ou devidamente. Acabou. Exatamente, é isso que vai ser decidido. Então você imagine, se trata de você não ter nada. É um risco, como o Nando falou, seria um absurdo imaginar que qualquer pessoa decidiria nesse tom. Mas é possível. Porque, esse é um risco possível. Sérgio Fernando, o que mais me toca todo esse trabalho, desde 2013, quando os deputados dos outros estados e municípios não produtores, evidentemente que aquilo foi uma jogada eleitoreira. Eles buscaram esse negócio da divisão, na minha opinião, eleitoreira, porque não ia resolver o problema dos estados nem dos municípios não produtores. Não resolve. Não é nenhum dinheiro absurdo que vai dar. Aquele estado, aquela cidade ali, lá no Acre, vai passar a ter uma entrada de dinheiro fantástico. Não. Não resolve deles. Não, então foi só coisa eleitoreira, tá vendo? Eu lutei pelo nosso estado e tal. Mas de uma crueldade sem par. É o que o próprio governador fala, Marco. Não resolve de ninguém e quebra o Estado do Rio. E quebra o Estado do Rio. Gente, será que não está se vendo isso? Será que o Supremo não vê? Por exemplo, a Carmen Lúcia. Na minha opinião, ela já declarou o voto dela quando ela deu a liminar. Ela não pode votar contra o Estado do Rio. Se ela aceitou, é porque ela viu alguma. Eu vejo assim. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele é dividido por ministros com aquele pensamento, ou essa ou aquela corrente. Mas vejo que há um entendimento mínimo, pelo que a gente tem acompanhado, de que é preciso prosperar na negociação política. E por isso o papel do Witzel é muito importante. A gente precisa entender que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, além dessas condições todas, é um defensor, e o seu ministro Guedes fala isso muito fortemente, do fortalecimento das cidades nas suas condições naturais. Então, não acho que a gente esteja distante de uma solução política, mas o Nando está certíssimo. Se a gente não se mostrar, por isso vocês têm que estar reforçando toda hora. Se a gente não se exibir, se a gente não se unir, se a gente não estiver lá hoje 5 horas da tarde, a gente deixa de ter a capacidade de interferir. E aí as pessoas vão falar, mas lá no estado do Rio ninguém está preocupado com isso. Exatamente. Ninguém se mobilizou nada. Então essa mobilização é para a gente dizer isso. Arnaldo teve no Rio e ficou surpreso com um desconhecimento da imprensa carioca. A imprensa carioca não tinha informação desse risco de 30 bi. Uma coisa que a gente vem batendo. E será que a imprensa carioca está pensando que só vai prejudicar Campos? O Estado perde o equivalente a um orçamento anual que ele gasta, por exemplo, na segurança pública. Você imagina perder mais de 6 bilhões por ano. Um Estado que já tem um déficit importante, está num regime de recuperação fiscal. Então, você imagina isso, o que vai acontecer. Essa questão que o Cunha falou da devolução, aí
É a pá de cal. Exatamente, é insolvência, não tem outro termo para essa questão. Mas a gente pelo menos no meu ponto de vista, queria ouvir de vocês, até mesmo com a descoberta dos campos de pré-sal, toda essa perspectiva de tanto dinheiro entrar no Rio de Janeiro, não foi aí que os não produtores cresceram o olho pensando nessa repactuação e até mesmo essas aplicações na época vamos falar aqui do governo Cabral, por exemplo, construção para a Olimpíada, construção para a Copa do Mundo, tanto dinheiro no Rio, vamos dividir isso aí. A gente precisa... Será que não foi muito disso também lá no parlamento e que acabou sendo... A gente precisa criar uma timeline. Na realidade, isso tudo começou há mais de 10 anos com uma organização muito eficiente dos municípios brasileiros, numa entidade que o Nando conhece, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Sim. A Confederação Nacional dos Municípios sempre defendeu o fortalecimento dos municípios em relação aos demais entes federativos, porque entende que é nos municípios que vivem as pessoas, eles estão corretos. Mas a condução disso começou bem antes disso tudo que você está falando, só a lei é de 2012. Só a lei é de 2012. A Confederação realiza anualmente uma coisa chamada Marcha dos Prefeitos em Brasília. Realiza isso há mais de 10 anos. As pessoas não conseguem entender o movimento enquanto ele acontece, mas ele vai gerar um resultado. E esse resultado foi sendo construído gradativamente, sem que as cidades do Estado do Rio de Janeiro, sem que o Estado do Rio de Janeiro, de alguma forma, compreendesse o que estava sendo desenhado. Num determinado momento, o ambiente se configurou favorável ao que eles desejavam. Eles apontaram para uma fonte de recurso que era clara e costuraram um projeto de lei totalmente equivocado, que é esse que está sendo questionado pela DIN. Tudo que você falou, na verdade, foi aquilo que eu disse um pouco mais cedo, dificultou a reação. Mas a geração do fato foi muito bem feita por eles, de forma gradativa. E até essa pauta, pode falar isso. Me lembra a história. De novembro, mas só rapidinho. Me lembra só a frase, vamos comer pelas beiradinhas. Eles foram muito inteligentes. Que não queima a língua. Sim, o que você vai falar é verdade. A promessa de pauta para 20 de novembro foi uma pressão deles na marcha prefeito desse ano. Quando estiveram desse ano com o ministro Dias Toffoli, e lá o Toffoli, em 10 de abril, se não me falha a memória, vai lá e coloca em pauta para o dia 20 de novembro. Então teve uma mobilização. Exatamente. E a gente ficou esperando que ia acontecer. A verdade é que a gente não se mobilizou nesse mesmo nível. Mas não há também como comparar a quantidade de municípios que tem encontro com a gente. Agora, nós também temos a garantia da Constituição, ou não? Exato. Está escrito na Constituição. Isso foi feito um pacto lá atrás. Por isso que o lema proposto pela sociedade civil é direito de quem produz. Está se falando do que está estabelecido na formação da Constituição e do Pacto Federativo. Muito bem observado por vocês, que não foi apenas a Constituição. Para você garantir a promulgação da Constituição, em 1988, você teve que fazer um arranjo federativo. E esse arranjo federativo preconiza que royalties são indenizações pelos fortes impactos sociais, estruturais, econômicos sofridos pelas cidades e estados produtores. Sofre o impacto quem recebe a atividade produtora. E quem tem a sua atividade, nesses outros municípios que estão na Confederação, as suas atividades de mineração, não estão discutindo a redistribuição dos royalties deles. Exatamente. Não está o royalties do minério, da bauxita, do nióbio, da água, da areia, nada disso. De forma nenhuma. Isso não é discutido. Então, essa regra foi feita lá atrás, nós temos de respeitar, porque como o Cunha falou, um direito dos municípios produtores. E a redistribuição, como falamos aqui várias vezes, impactará a todos, produtores ou não, no estado do Rio. Marco, eu acho que a gente, reforçando esse convite para mais tarde, a gente já conversou bastante sobre o assunto, né? Então, vamos mais uma vez reforçar o horário, local e lembrar que o que a gente está lutando não é por recurso para município X, para município Y, para estado A, para estado B. É recurso para manter os serviços que atendem na ponta, que atendem a cada um.
a todos nós, né, a cada um de nós, porque é impacto, como vocês já colocaram claramente, desde a nota técnica da Firjan, e a gente repetiu várias vezes, impacta na segurança, na saúde, na educação, no abastecimento de água, como a nota mesmo destaca, então impacta na vida de todo mundo, todo dia. Isso, Cunha, pode fazer um novo chamamento, o último, para a gente encerrar. Eu quero agradecer aqui ao Marco Antônio, à Folha da Manhã, todos os veículos de comunicação que se somam à sociedade civil organizada. Esse é um movimento da sociedade civil organizada, nasceu pela união dos atores da sociedade civil organizada. Se você se preocupa com o futuro do seu filho, da sua filha, se você se preocupa com o emprego que você tem e pode perder, se você é servidor público do Estado ou de qualquer município que esteja nos ouvindo, se você acha que a sua cidade sofre com a violência pública, se você acha que você poderia ter uma rede de saúde pública melhor, seja em qualquer cidade que você estiver, saiba que isso tudo depende da sua movimentação, da sua presença hoje no ato público, 5 horas da tarde, em que a gente vai discutir a questão da sobrevivência do Estado do Rio. Se houver a redistribuição dos royalties para quem não é ente produtor, para quem não é cidade produtora, para quem não é Estado produtor, para quem não sofre impacto da atividade de petróleo, o Estado do Rio vai deixar de ter policiais na rua, deixar de ter aposentadorias pagas, deixar de oferecer vagas nas escolas estaduais. O Estado do Rio e as cidades fluminenses vão fechar as portas. E vocês que estão ouvindo sabem muito bem, se não tiver policiamento nas ruas, o que vai para as ruas, né? Vocês sabem. Se não tiver verba e alunos estudando nas escolas, você sabe o que entra nas escolas. Vamos todos estar juntos hoje. Esse movimento é de todos nós, Marco Antônio, é da sociedade civil, Nando, é da sociedade do Estado do Rio de Janeiro, é do Estado do Rio de Janeiro. É isso aí. Lá, 5 horas da tarde, hoje no Calçadão, estaremos todos lá. Se Deus quiser. Por nós mesmos, pela nossa cidade, pelo nosso Estado. Uhum. Bom, são 8 horas e 44 minutos. Eu quero agradecer demais. Primeiro, agradecer o convite, né? Muito embora eu não acho que eu seja esse grande animador que vocês estão pensando, mas participo com o maior prazer. A sua presença é fundamental. Teremos vários colegas de imprensa lá, mas a gente conta com a sua ponderação, com o seu equilíbrio, com, como disse o nosso querido Nogueira aqui, com essa potência de voz lá hoje. Meu Deus. Meu Deus, vou passar a tarde fazendo um gargarejo. Tá bom. Bom, Fernando, mais uma vez. Obrigado. Prazer ter você aqui novamente. Você também, Sérgio. Um grande abraço. Eu sempre peço, quando estou com você. Eu sempre dou. Grande abraço para o seu pai. Depois tem histórias do seu pai que eu vou te contar, que você vai morrer de rir aqui. E, Arnaldo, valeu. Nos vemos mais tarde, porque essa luta é de todos e todos têm que estar presentes nisso. Mesmo que não possam ir, peçam alguém que vá. Peçam um vizinho, eu não posso ir porque eu estou com meu neto, eu estou com meu filho, não posso sair de casa, mas vá. Vai você, né? Me represente. Ou faça melhor também, leve o neto, leve o filho. Leve o neto, leve o filho. Dele que está em jogo. Exatamente. Bom, o Folha no Ar termina por aqui. Arnaldo, obrigado. Vamos dar um pulinho na redação do jornal Folha da Manhã com... Peçam alguém que vai. Peraí, primeiro eu tenho que... porque eu fico monitorando aqui a nossa transmissão.